Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez. Hoje o tema será independência emocional e autoconfiança. E hoje temos uma convidada especial, que é a Rosana, minha sócia aqui. Ela é psicóloga, psicanalista, terapeuta integrativa. Juntos desenvolvemos um trabalho que visa promover a independência emocional também das pessoas, dos nossos clientes, junto com aprendizados mútuos, né? Então vamos aguardar a Rosana entrar aqui para já participar junto conosco, tá? O pessoal já está entrando, bem-vindo todos. Falar um pouquinho do Alisson. Alisson é médico, é terapeuta integrativo, né? Trabalho com formação em taquiosmetria, em apometria, círculo da vida. Aguardando um pouquinho para a Rosana entrar. Nós já vamos começar. Bem-vindo todos em mais uma live. E vamos pensar aí para a gente começar a perguntar agora sobre o que é independência emocional e autoconfiança. Como somos responsáveis por isso, né? Até quando isso é importante para nós? Como isso influencia na nossa independência, né? Na nossa promoção, né? Seja profissional, individual, pessoal, emocional, em todas as gestões da nossa vida, né? Pronto, podemos começar. A Rosana já entrou? Só que não está aparecendo aqui a Rosana. Deixa eu ver a Rosana aqui para aparecer. Já está aparecendo dos dois lados? Rosana, pode chamar, Rosana, para a gente acompanhar junto aqui? Rosana, me chama aqui que eu já te aceito aqui, ó. Chama aqui pela... Ah, que eu vou te aceitar. Isso, solicitação, visualizar. Está entrando a Rosana, para fazermos juntos. Entrando a Rosana. Conectando. Oi. Isso. Então vamos lá, Rosana. Fala um pouquinho de você. Como o Bom, Alisson e a Rosana se juntaram nessa jornada, nessa caminhada? O pessoal quer conhecer a Rosana também. A minha sócia aqui, bruxa igual eu, terapeuta, tudo junto. Vamos lá. a gente se conheceu tem acho que 4 anos e algum pouquinho, né? Foi em março que a gente se conheceu. Tem 4 anos atrás, uma amiga minha lá de São Paulo falou assim: Você já foi no Biosegredo, conheceu o Alisson? Eu falei: Não, ainda não. Então vai lá, me dá o endereço. Fui lá e foi paixão à primeira vista. Né? A gente bateu um papo super longo, fiquei quase que a tarde inteira lá conversando com ele. E aí a gente formou essa amizade que veio vindo, né? E veio se fortalecendo cada vez mais. E até que a gente resolveu juntar, né, os trapinhos, né? Juntar os Isso. móveizinhos e juntamos as duas clínicas numa só, né? O Instituto Manas Psique e a luz do inconsciente, né? A gente, numa casa só, a gente colocou as duas empresas, né? E aí a gente está junto na mesma casa, já fez um ano, agora em final de junho, né? Isso. Fez um ano que a gente Isso. está junto. E aí, essa parceria, para mim, é maravilhosa. Eu amo o Alisson, acho ele assim maravilhoso, um profissional excelente, né? Então, eu acho que foi a melhor junção que eu podia fazer, né? Eu sou Isso Rosana aí. Vieira, eu sou psicóloga clínica. Você- Além de psicóloga clínica, eu sou consteladora e também sou terapeuta integrativa, né? Que o Conselho Federal não fique me ouvindo muito, porque depois ele me puxa as orelhas, né? Mas quando eu trabalho como psicóloga, eu trabalho como psicóloga. Quando é com terapia, eu trabalho com terapia, né? Então, não tem nada de que entre em conflito. Mas é isso.
Isso. O que que nós vamos falar para o pessoal hoje, então? Qual é o bate-papo hoje, Rosana? Quer começar? Pode começar. Bom, Sobre o independência tema, emocional e autoconfiança. o tema é um tema, assim, às vezes muito polêmico, porque quando eu falo de independência emocional, eu digo para você o seguinte: nós somos analfabetos, desde criança, analfabetos emocionalmente. Então, a gente precisa aprender a lidar com as emoções, né? E existem vários cursos por aí dizendo que dão educação emocional, que você vai aprender a lidar com as suas emoções, mas ainda nós encontramos uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem o que é educação emocional. E você só se torna independente emocionalmente se você tiver uma educação emocional, se você conseguir entender aquilo que você sente. E normalmente a gente não sabe, porque como é que eu aprendo o que eu estou sentindo? Quando a criancinha, né, de colo ainda, né, tá lá gemendo de dor, chorando, né? Aí a mãe fala: "Ai, tá com dorzinha de barriga". Aí a criança chora de novo. Ah, a mãe fala, tá com dorzinha de ouvido. Então, nós vamos assimilando o que nós sentimos a partir do ensinamento e da palavra, da percepção da nossa mãe, né? Então, a gente, quando cresce, se a nossa mãe não sabe exatamente o que é aquilo, ela vai ensinar uma coisa que na realidade não é. Né? Então, às vezes, o que vai acontecer? Às vezes a criança está com raiva, porque ela está com fome, a barriguinha dói e a mãe não dá o leitinho para ela. Então, o que ela fica? Com uma dor no estômago e fica com muita raiva. E aí a mãe diz que aquilo é fome. E aí a criança aprende que raiva é igual a fome. Então, quando você está com raiva, o que você faz? Você quer comer. E aí, quando você fica adulto, você quer comer porque você sente muita raiva o tempo todo, e aí você come e vira uma bolinha, né? Então, a gente vai aprendendo a lidar com as nossas emoções de uma forma diferente, né? E o que eu faço é o seguinte: é ensinar não, né? Mas é uma educação emocional para a gente aprender a ser independente, aprender a lidar com raiva, aprender a lidar com orgulho, aprender a lidar com medo, porque tudo isso tira a nossa paz. E se você não está em paz, você não consegue ser independente. É isso. E uma coisa muito interessante. Isso que você colocou, isso promove o quê? Uma dependência emocional da própria criança. Então, por que as pessoas têm essa dificuldade de promover a própria independência emocional e a autoconfiança? Isso que a Rosana colocou sobre o gerir o seu próprio poder e delegar o seu poder ao outro, como eu disse anteriormente, você, essa vinculação que a própria mãe, no afeto emocional, no afeto materno, que muitas das vezes é retratado por uma imaturidade emocional da própria mãe, né? Por não conseguir amar de forma de como se fosse uma libertação, permitir que a criança exercite a sua própria independência emocional da criança com a mãe. Consequentemente, serão adultos que crescerão com dependência emocional em relação às outras pessoas. Tudo que eles farão na idade adulta, na infância, na pré-adolescência, no adulto jovem, será vinculado à expectativa gerada nas outras pessoas. Porque na própria infância aconteceu isso. E não podemos esquecer que isso não vincula somente a uma vida. Isso pode vir vinculado através do campo de memória, das memórias de vivências passadas dessas próprias almas. Que pelo fato, como eu já falei, pelo fato da pessoa nascer em uma família que já tem essa tendência a criar uma dependência emocional, a pessoa já fica vinculada de acordo com o padrão vibracional desta alma em relação a esse círculo, a sistema familiar, né, Rosana? É isso aí. E nós A do Rosana está falhando ali um nascemos. pouquinho. Vamos esperar um pouquinho.
Nós trazemos. Tá ouvindo, Rosana? Estou ouvindo. Bom, pronto. Voltou, né? Então, mas nós trazemos um potencial gigantesco de possibilidade, né? Só que o que acontece? Nós nos limitamos porque nós não nos conhecemos. Nós ficamos na dependência do outro, seja mãe, seja pai, seja relacionamento afetivo, nós ficamos nessa dependência do outro e nós não conseguimos expandir esse potencial. Essa sementinha que nós somos, né, que pode desabrochar e acontecer milhões de coisas maravilhosas na nossa vida, a gente não consegue. Nós ficamos presos à vontade do outro, a o que o outro vai pensar de mim, né? Então, a gente acaba ficando dependente desde pequeno, né, à opinião do outro. Então, a gente só põe uma roupa se a mãe aprova, se o marido aprova. Não, essa roupa aqui, será que tá boa para eu sair, né? Isso daí, será que eu estou sentindo direito? Isso daí foi até coisas que a gente falou na live passada, que eu falei sobre essa questão, né, de eu perguntar para o outro se o que eu estou sentindo é certo. Então, eu não sei nem o que eu sinto, né? Então, eu confundo as minhas emoções, eu confundo os meus sentimentos, eu, eu fico sem saber o que eu sou, quem eu sou. E se eu não sei quem eu sou, eu não posso expressar todo o meu potencial. Isso. E uma coisa interessante, essas pessoas que elas criam essa dependência emocional, que vai lá para frente dificultar essa promoção dessa independência, dessa autoconfiança, muitas das vezes elas mesmas criam nelas um processo de medo de errar, medo de rejeição, né? De superproteção que já foi colocado pela Rosana na infância, né? Esse excesso de cuidados, não deixar a própria escolha da criança, da pessoa, né? Isso gera nessa pessoa uma sensação de que pode errar, que é errado errar. Só que junto disso, nós observamos que muitas das vezes nós somos educados de forma errada, somos criados de forma errada, que temos que ser perfeitos, né? Ninguém é perfeito. Nós nascemos, temos aprendizados na nossa trajetória de vida, algumas coisas, algumas vocações, elas já vêm pré-estabelecidas, já vêm nesse campo de informação que a própria alma carrega. E outras informações você aprende no decorrer da vida, né? Mas quando a pessoa ela tem uma autocobrança, né, de que ela tem que ser perfeita, que ela não pode errar, isso dificulta esse processo de independência emocional, porque ela passa a dar o poder de decisão da vida dela na mão dos outros, quando ela tem um erro, que ela se julga, se coloca como erro, como a forma que os outros irão julgar o posicionamento dela. Então ela passa a delegar esse poder aos outros porque ela tem medo de ser ela mesma, porque ela não aceita como ela é, não aceita que tem dificuldade em algumas questões que todos nós nascemos aqui, estamos aprendendo no decorrer da vida, nunca deixamos de aprender. Mas quando você decide que alguém vai decidir por você, dá este poder às outras pessoas sobre o que você tem que fazer, alimentar-se, investir, ser profissionalmente, né? Ser em várias questões, em várias esferas conscienciais, né? Você aceita ser prisioneiro de outras pessoas, né? E passa a criar essa dependência emocional, dificultando mais ainda essa independência. Então, um dos processos que você pode aprender sobre isso é o autoconhecimento, né? É entender que você não é perfeito, que você tem dificuldades e que estamos todos aqui para aprender. E quando vem esse sentimento de perfeição, você tem que aprender a filtrar isso e colocar, não, ninguém é perfeito, cada um tem uma função. É como eu digo para os meus clientes, para os meus pacientes, cada célula do seu organismo tem uma função. Não tem como uma célula fazer todas as funções que as outras células fazem. Da mesma forma, a humanidade.
Cada ser humano na Terra, nesses mais de 8 bilhões de habitantes, tem uma função. Mas se nós deixarmos com que essa humanidade, que não está íntegra, né, consciente do que é humano, né, o respeito ao próximo, né, a liberdade de expressão de cada um, a forma de ser de cada um, a capacidade que cada um tem de ser, né, deixar ele agir conforme a humanidade precisa dessa individualidade, na essência pura dela, né, ele fica preso nesse campo, né, das vaidades, da perfeição. Então, caminhamos para chegarmos no projeto de perfeição, mas a perfeição, ela aceita tudo na forma que é. Você ser perfeito é reconhecer que cada um tem a sua função e não se cobrar, né, o tempo inteiro. Então, a perfeição não passa de um ideal, é uma ideia, né? Perfeição é um conceito. Para que a gente, em algum momento, se aproxime do melhor, né? Para a gente buscar essa auto-melhoria o tempo todo, né? Mas não passa de um ideal e você nunca vai alcançar. Porque se o nível de perfeição está aqui, você está aqui, quando você chegar aqui, como é uma ideia, ele pula ali para cima. Então você nunca vai alcançar, né? E quando você está nessa busca de perfeição, você é perfeccionista, você se torna uma pessoa autocrítica demais. E quando você é autocrítico demais, você não anda, você empaca, porque nada está bom o suficiente. Então, você, né, é como dizem, né, o ótimo é inimigo do bom, né? Então, nada vai estar bom para você, porque você quer o perfeito, você quer o maravilhoso, e você não vai chegar lá, porque é conceito. E a gente não alcança conceito. Conceito é ideia, vai ficar sempre voando acima de você, né? Então, a gente tem que entender que a gente tem que se aceitar, porque só existe crescimento a partir do momento que você se aceita, que você se reconhece, você aceita você mesmo, você olha para você e entende que eu sou perfeito da maneira que eu sou. Está tudo certo comigo. O que eu preciso é me superar à medida que eu vou aprendendo. E aí eu vou me conhecendo mais, e aí sim, eu vou evoluindo. Isso. E um dos campos que nós devemos aprender sobre isso é no autorreconhecimento, né? Esse autorreconhecimento, essa autoaceitação, como a Rosana colocou, né? Ela é muito importante para você entender como você funciona, né? Cada membro de uma família, cada indivíduo de uma família tem uma função, né? E quando essa pessoa ela reconhece que essa função dela é importante, reconhece pelo nome a importância dela nesse sistema familiar, no trabalho, seja onde for, ela passa a ter gerir nela uma independência emocional, promovendo essa autoconfiança, esse autorreconhecimento. Tá? A autocrítica, ela é importante? Sim. A autocrítica é importante para você entender quais são suas dificuldades, mas não colocar peso, né? Quando você coloca como uma supervalorização, como tudo tem que ser perfeito, não é uma autocrítica, você passa a colocar isso como uma punição, né? Algumas pessoas carregam isso, as próprias crenças limitantes, né? Que foram embutidos pelo inconsciente coletivo, pelas vivências que essa pessoa teve, seja no círculo familiar, seja no círculo religioso, em todas as questões de âmbitos, de esferas dos campos emocionais, e ela permite isso, passa a colocar isso como sendo uma verdade captada no inconsciente coletivo, sendo mais importante que a sua própria verdade, do seu eu superior, de quem você é. Então, quando você delega essa verdade que está externa a você, como sendo mais verdadeira, mais importante que a sua própria verdade, do que você sente, do que você manifesta e do que você está fazendo aqui, você está criando automaticamente, delegando a sua dependência fora de você. Então, nós não podemos deixar com que isso aconteça. Quando você delega o seu poder
Quando eu falo poder, quando eu digo poder, é o poder da sua consciência, do seu eu, de quem você é. Então, ter poder é você entender quem você é, o que você está fazendo aqui, qual o seu propósito de vida, manifestar isso sem permitir que o externo lhe atrapalhe essa manifestação. Né? Todos nós temos poder. Nós já nascemos com o poder, né? Poder da potência, do potencial. Eu sou uma semente cheia de potencial, né? Então, isso significa poder. Só que eu, ao longo da vida, eu vou entregando parte desse poder para os outros. Quando eu sou bebê, eu preciso de um cuidador, porque senão eu morro. Então, eu entrego o poder dessa sobrevivência nas mãos da mãe. E aí entra o pai na relação. E aí o pai vai ensinar, vai colocar limites. Então, eu entrego parte desse poder para esse pai me colocar limites. E depois eu para a escola, para os coleguinhas, depois para a religião, e depois para os professores, e aí a gente vai entregando esse parte do nosso poder. Né? E quando você se dá conta, todo mundo tem poder sobre você. E aí, o que eu faço para resgatar isso? Porque, afinal de contas, o poder é meu. Eu preciso resgatar. E eu preciso desse poder para me dar bem na vida. Então, o que eu faço? Eu olho, mamãe, eu já não preciso mais da mamadeira. Devolve esse poder para mim. Né? Não preciso que você me dê banho, me troque fraldas. Né? Papai, eu já sei os limites, devolve o meu poder. Professor, devolve o meu poder. Grupinho, devolve o meu poder. Né? E assim vai, o patrão, o chefe, o namorado, o marido, devolve aquilo que é meu. E quando você faz esse movimento de resgate, você se torna forte, você sente esse poder de volta. E aí você não precisa mais ficar na ilusão do controle. Porque você acha que controle é ter poder. Então, eu controlo tudo à minha volta. Mas controle é ilusão de poder. Então, resgate o poder que você entregou na mão dos outros, para que você não precise ser uma pessoa controladora. Porque isso não é poder. Controle é ilusão, porque ele não existe. Você não consegue controlar nada. Saia dessa ilusão. Isso é verdade, né, Rosana? Controle é uma ilusão, né? O controle que nós podemos ter é em relação a quem nós somos, né? E as Sim. nossas próprias decisões. E isso é interessante, a pessoa que ela cria uma dependência emocional que vem desde a infância, você observa isso muito bem nos adultos de hoje. São adultos que querem manipular, controlar os outros, né? Vir a opinião e decidir pelos outros. São pessoas que têm um processo de dependência emocional em relação aos outros, porque elas têm uma dificuldade de autoaceitação, de reconhecimento do próprio poder. Então, pessoas que querem controlar um relacionamento, que o outro está fazendo, que quer controlar um funcionário, né? Aquele patrão que ele manda, ele não é um patrão, na verdade, ele não tem o espírito de liderança, né? Porque o espírito de liderança, ele reconhece a importância de cada um e deixa a luz brilhar de cada um na sua essência. E ele agrega, né? Ele não direciona o que cada um tem que fazer de acordo com as suas vontades para manter o controle, né? Isso mostra que são as pessoas autoritárias, né, que querem super proteger, são pessoas extremamente inseguras. Que a questão do amor próprio, da autoestima, está totalmente desequilibrada, né? Então, daí a gente começa a observar. Se você é um tipo de pessoa que quer controlar o outro, né, que a sua segurança se pautua na questão do controlar o externo, significa que você realmente é muito inseguro. Você é dependente emocional do que está fora de você. Você não é independente emocional. Ou seja, você se conhece muito pouco. Quanto mais controle, menos poder. Justamente. Né? E aí você não sabe nem quem é você, nem o que você veio fazer aqui. E aí você não entende seu propósito de vida.
E aí você precisa que os outros te ajudem a encontrar esse propósito, né? Porque você Isso. acha que é controlar as coisas, quando na realidade o controle não é necessário. Quando você tem o poder, por si só, você se sente, né? Quando você chega perto de alguém que tem consciência de si mesmo, né? Que sabe quem é, você sente essa energia da pessoa, você sente que a pessoa consegue fazer as coisas, você confia nela. Você não consegue confiar num controlador, mas você confia numa pessoa que é dona de si, que sente, que sabe o que ela é, quem ela é, né? Quando as pessoas elas são seguras porque se conhecem, elas não temem absolutamente nada, porque elas sabem que essa segurança está dentro. Então, se eu perder o emprego, arrumo outro, né? Ou então me reinvento. Se vier uma tsunami derrubar minha casa, não tem problema, eu construo outra. Por quê? Está aqui dentro. A segurança é interna, não é? Eu não busco fora de mim. Eu vou buscar tudo o que eu preciso aqui dentro de mim. Isso. Temos algumas perguntinhas, Rosana. Rosana, vou colocar aqui a pergunta. Aí você pode responder junto comigo também. A primeira pergunta: como a mãe pode ser independente emocionalmente de um filho? Quer falar, Rosana? Pode ser. Tá. Bom, como é que eu deixo o meu filho independente? Primeiro, eu preciso olhar para essa criança como um indivíduo. Ele já saiu de dentro de mim. Então, se ele saiu de dentro de mim, ele é uma outra pessoa, ele é um indivíduo. E quanto mais eu olhar para essa criança como ele é, ele e eu sou eu, mais ele vai se tornando independente. Porque o que, que acontece? A mãe olha para a criança, não, ele é meu filho, ele me pertence. Ela quer ter a posse da criança. E aí a criança vai se tornando uma coisa que pertence. Então a gente não pode pegar essa criança como uma coisa que pertence. Não, ele é um indivíduo. Então eu olho para ele e vejo, você é uma pessoa, assim como eu sou uma pessoa. Você não é uma extensão de mim. Você é você e eu sou eu. Eu amo você pelo que você é. Então, quando você faz isso, você vai fazendo com que a criança se torne independente emocionalmente. Ela vai entendendo que ela é alguém. Então, E o ela vai se construindo dessa forma. e o interessante, Rosana, que muitas das vezes as próprias mães elas passam a usar o próprio filho, a filha, a criança, como uma ferramenta de manipulação dos próprios interesses. Né? Isso mostra o quanto ela é dependente emocional. Aquelas mães, aqueles pais que colocam o filho para dormir na mesma cama e esquecem do casal. Né? O que está acontecendo? Não quer promover um autoconhecimento compartilhado com o próprio companheiro ou companheira e sempre coloca um intruso no meio, que é o filho. Né? Coloca um obsessor entre o pai e a mãe no meio da cama, e aí cadê o casamento, o relacionamento? Acabou. Aí a culpa é de quem? Da criança? Não. A culpa é dessa mãe e desse pai que permite, porque no fundo, o casal não é só um, não. Não é só a mãe e só o pai, são os dois. Os dois permitem acontecer isso, porque na facilidade, na verdade, né, tem uma fragilidade, uma dificuldade de entender as próprias questões íntimas e dialogar de forma coerente com o próprio companheiro ou companheira os desejos, as decisões, né? Aí embute tudo no filho. Coloca o filho como sendo responsável para não promover um autoconhecimento do casal. Né? É isso mesmo, né? Existe a insegurança de retornar ao casamento. Isso é muito comum, né? Ah, no começo, a criança é muito pequenininha, então tem que ficar ali porque tem que cuidar, e tá. Depois, quando a criança vai crescendo, os pais, não é só a mãe, não, os dois, acabam ficando com receio de retomar o casamento, né? De voltar
voltar a ter um relacionamento sexual normal, né? Então, eles usam a criança como uma forma de manter por mais tempo esse afastamento, até eles voltarem a pensar, poxa, nós somos um casal. Porque o que eles acreditam? Que a partir do momento que nasceu a criança, eles deixam de ser um casal para serem os pais da criança. E isso é um erro terrível, porque você precisa do seu relacionamento de marido e mulher. Primeiro o casal, depois o filho. O que eles fazem? Põe primeiro o filho e o casal é esquecido, o casamento é abandonado. Né? Então, isso é uma coisa para se prestar muita atenção também. Tem uma perguntinha ali, até emendando esse assunto aqui. Como um casal pode exercer a independência emocional na relação? Isso não ia gerar desconfianças? Eu vou começar falando algumas coisinhas aqui. Você complementa depois, Rosana. Vamos lá. Para começar, só a pergunta. Como um casal pode exercer a independência emocional na relação? Isso não ia gerar desconfiança? Na verdade, já tinha uma desconfiança antes. Já existe uma insegurança antes do relacionamento para você colocar isso. Então, a pessoa, quando ela está... Primeiro, para você estabelecer um relacionamento íntimo, afetivo com alguém, você tem que estar bem sozinho. Se você está carente sozinho, seja emocionalmente, afetivamente, você tem que equilibrar isso. Porque quando você cria um novo relacionamento, você conhece uma pessoa e quer promover esse relacionamento íntimo, afetivo, você passa a buscar no outro o que falta em você. E quando você não entende isso, você cria uma dependência emocional. Isso é muito comum. As pessoas têm dificuldade de promover a própria independência. Por quê? Porque elas têm medo de assumir a própria vida, né? Porque no passado elas já carregam isso na memória delas, seja da própria infância, de algum trauma que elas vivenciaram, né, Rosana? Não, com certeza. O que acontece? Você não se sente seguro para transmitir a segurança para uma criança. A criança vai ser insegura. O relacionamento vai estar bambo. Porque se você não confia em si mesmo, você não vai confiar no outro. Se você não confia no outro, que tipo de segurança você vai passar para essa criança, para esse filho, né? Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, eu preciso ser uma boa companhia para mim. Se eu não sou uma boa companhia para mim, eu vou ser uma boa companhia para outra pessoa? Então, a gente tem que fazer essa pergunta, né? Por que o outro é obrigado a me aturar se nem eu mesmo me aturo? Se eu não consigo ficar sozinho, né? Se eu entro em depressão porque estou em quarentena e estou sozinho. Então, eu não sou boa companhia para mim? Né? Então, uma coisa para a gente se perguntar. E para eu me relacionar com o outro, eu preciso estar inteira. Assim como o outro também tem que ser inteiro. Porque dois inteiros formam um casal. Se você é só metade, né? As duas metades da laranja, né? Se você é metade, você não vai ter uma relação saudável, porque você vai estar usando o outro como muleta para ser a sua outra metade. É como se você fosse um saci. Então você anda com uma perna e pega a perna emprestada do outro para poder andar. E isso não funciona. Você precisa aprender a olhar para você mesmo e entender o que você sente e gostar do que você é. Uma coisa interessante que eu e a Rosana fazemos aqui, que é o trabalho com o sagrado masculino e sagrado feminino, né, Rosana? E nós mostramos, existe a alma gêmea fora de você? Não. A alma gêmea é quando você reconhece e integra a sua energia masculina e a sua energia feminina. Quando você recrimina o feminino externo ou recrimina o masculino externo, significa que você recrimina uma dessas duas energias dentro de você. Consequentemente, para você estabelecer um vínculo íntimo afetivo com um parceiro, com uma parceira,
Não será fácil, será conflituoso por causa disso, porque dentro de você, você já não reconhece, não cuida do seu feminino, do seu masculino, né? E olha, tem muita gente manca nessa situação, viu? Isso. Tem muita gente que tem essa dificuldade porque não se valoriza. Uma forma de você compreender e começar a trabalhar esse processo de independência emocional, de autoconfiança, é se valorizar, né? Promover a autovalorização, o autorreconhecimento, né? As terapias estão aí para isso, né? Os terapeutas existem para isso, porque nem sempre nós conseguimos sozinhos, porque nós viemos bombardeados por informações que desequilibram o nosso ser, né? Que contamina a nossa forma de ser. E nós ficamos confusos. Por isso que é muito comum, na pré-adolescência, na adolescência, existir essa revolta, né? A identificação, né, Rosana? Porque você vai ter que lutar contra tudo isso que impuseram a você para você definir quem você é, né? E se você não tiver um acompanhamento, seja pela companhia familiar, que esteja em equilíbrio, aí cabe-se necessariamente ao terapeuta te auxiliar nesse processo. As terapias estão para isso, né, Rosana? Uhum. E não adianta você querer dizer, não, eu faço sozinho. Sabe por quê? Porque a terapia, ela é uma desconstrução. Então, você se sente totalmente perdido no começo da terapia. Por quê? Você vai ter que encontrar os seus elos que prendem mesmo, né? Não é aquela coisa assim, eu entendi, tá bom. Não, não é entendi, tá bom. Eu entendi, eu entro em mim e me reorganizo internamente. Fazer Não é sentido, né, Rosana? Oi? Fazendo sentido aqui dentro, né? Tem que fazer sentido, né? Isso. Naquilo que faz parte de quem você é, né? É aquela coisa do bom senso, né? É o senso do que é bom para mim. É aquilo que faz sentido para minha alma. Porque se não fizer sentido para minha alma, eu vou ser só um robozinho seguindo instruções. E eu vou estar preso na Matrix o tempo todo, porque eu vou E estar seguindo o que os outros dizem que é para eu fazer. E não aquilo que eu sinto. Então, o que significa sair da matriz? É entrar em você, é você se ouvir, é ouvir a sua alma. Isso é que é sair da Matrix. E isso o aí. único jeito é voltar para dentro. Sempre olhando com o olhar para dentro, né? Então vamos lá, temos mais perguntinhas. Como me tornar independente emocionalmente sem me sentir culpada pela sensação de abandono e ou pessoa ingrata? Primeiro é sentimento de culpa, de valorização, né, Rosana? Aqui, ó. Como me tornar independente emocionalmente sem me sentir culpada? Para você sentir culpada, porque você carrega alguns julgamentos, né? Algumas crenças limitantes que já te colocam nessa situação. Então, é refazer tudo isso. É aquilo, tirar o velho, o que te atrapalha, e utilizar aquilo que pode promover uma autovalorização, o reconhecimento dos seus valores, né? Que faz sentido para você, né? Respeitando e reconhecendo a sua individualidade, de quem você é e confiando nas suas decisões, pautando na sua individualidade e não no que os outros vão achar. Eu costumo dizer para os meus pacientes, para os meus clientes, que culpa é igual chifre, colocam na sua cabeça. Então, como eu não gosto de chifres, eu não deixo ninguém colocar nada na minha cabeça, né? Então, comece a desfazer crenças que te limitam, crenças que te impedem de ser alguém maior, melhor, né? Você se superando a si mesmo. Mas a culpa, ela não te deixa seguir em frente. A culpa é uma bola de ferro que amarra tuas pernas, que prende teus pés. E como é aquela história do elefantinho, né? Uma bola de ferro que te prende a uma cadeira, a uma perna de mesa.
Você pode puxar e sair dela a qualquer momento, mas você está tão acostumado a ficar presa e escravizado por essa bola de ferro que você não nem tenta tirar. Isso. Temos mais uma perguntinha. Qual a relação da independência emocional com a saúde mental e física? Né? A independência emocional em relação à mental e física está muito vinculado àquelas crenças que nós carregamos, que eu mostrei anteriormente, sobre o corpo mental inferior. Né? As crenças, julgamentos, religiões que a alma carrega nessa memória. Né? E quando você permite que isso tenha mais poder mental superior, que é o que define todo o seu projeto de vida, a sua essência de quem você é, o que você tem que fazer, qual o seu papel na sua individualidade, você está delimitando o poder a algo que não é você, a algo que está armazenado em forma de crenças, julgamentos, autopunição, né? Deixa de dar poder a você mesmo para delegar a algo que não é você. Crenças, religiões, tabus, acreditações, limitações, traumas que você armazenou pela sociedade, pela vivência, e isso passa a ser mais importante que você. Né? Isso vai afetar fisicamente e mentalmente. Porque você pode repercutir de acordo com a psicossomatização do corpo físico. Né, Rosana? Não, com certeza. Se você fica nessa de culpa, de não aceitação de si mesmo, o que você faz? Sempre o outro é quem vai estar certo. Então, mesmo quando você tem um pensamento, as pessoas vão dizer assim, não, esse daí tá pirado, esse daí enlouqueceu, nossa, tá fora do mundo, né? Por quê? Porque se você tá fora daquela caixinha moldada para você, né, que a família, que a sociedade, que a igreja coloca, você sai fora da caixinha, você é taxado como louco. Mas eu te digo uma coisa: viver fora da caixa é a melhor coisa que existe, porque quando você sai da caixa, você para de ouvir os outros e você ouve a si mesmo. É a tua alma falando. E aí você se realiza, você se encontra. Né? Quando eu fiz psicologia, em 82, todo mundo dizia: você vai morrer de fome se você for psicóloga. Mas era a minha paixão. Até que um dia eu consegui realizar a minha paixão, né? Então a gente tem que seguir, sair fora dessa caixinha, porque quando eu fiz em 82, realmente se morria de fome se fosse psicólogo, né? Era médico de louco e ninguém queria ser taxado como louco, né? Então a questão é, você tem que ouvir o que a sua alma pede para você, mesmo que o mundo lá fora diga que o que a tua alma está pedindo é loucura. Porque, na realidade, a tua alma sabe o que é bom para você. É aquele senso do que é bom. É o bom senso. E você não comete erros quando segue. Aqui. Outra perguntinha. A dependência emocional pode gerar compulsões e vícios? Interessante isso. Hoje eu estava conversando com uma cliente sobre isso. É muito comum, principalmente as mulheres, terem dependência de doce de chocolate. Aí isso é uma compulsão, é um vício. Mas aí então eu fui explicar para ela como isso acontece. É muito comum a pessoa ela tá almoçando e ao estar almoçando, ela já está pensando na sobremesa. O que acontece? Ela está mastigando algo salgado, mas ao mesmo tempo ela está sentindo algo doce na boca. Ela está dependente emocionalmente de algo que não é ela. Ela não presta atenção no que ela está ingerindo, no que ela está mastigando, ela não está centrada nela, ela está centrada em algo que está fora dela. Porque ela dá mais valor, mais importância a algo que não seja ela. Da mesma forma, quando você passa num supermercado, num corredor, na gôndola que só tem doce, as pessoas que são dependentes de doce, elas olham automaticamente e vai comprar alguma coisa. Porque, na verdade, não é ela que está tomando a decisão da vida dela do que ela vai alimentar. Ela está sendo comprada por uma embalagem que está na gôndola do supermercado, por um doce, por algo que chama a atenção dela. Aí eu expliquei para ela, preste atenção,
Você deixa algo externo a você decidir sobre o que você vai alimentar? Por isso que existe marketing e publicidade, né? Porque eles vão manipular a mente da pessoa, das pessoas que permitem isso, que dão mais atenção ao externo. E a maioria da humanidade dá mais atenção ao que está no meio externo, nas publicidades, na TV, no que o outro está usando, porque tem dificuldade, tem uma dependência emocional do que a sociedade impõe como sendo correto, né? Aí ela cria dependência. Se o fulano está comendo isso, se o fulano está usando isso, eu tenho que fazer igual. Isso mostra o quanto essas pessoas são dependentes emocionalmente do que os outros vão achar dela, de quanto eles irão valorizá-la, né? E olha que isso tem algo que vem lá da infância. A criança que tem uma mãe extremamente controladora, que não permite que ele se torne um indivíduo, o que ela faz? Mesmo que ela esteja ausente, ela coloca comida para essa criança. E dá comida, e dá comida. Então, o que ela faz? A criança não tem vontade própria, ela não sabe quando ela tem fome, porque a mãe está sempre controlando o que ela sente. Isso. Né? E aí ela cresce e associa que amor tem a ver com essa alimentação. E ela acaba se tornando compulsiva, seja por qualquer coisa, né? Não só a questão do chocolate, do doce, mas de comida mesmo, né? De se sentir cheia através, né? Cheia de amor através da comida. Então, muitas vezes quando a gente faz essas pesquisas, né, a gente constata que a maioria das pessoas obesas, que tem compulsão alimentar, seja por doce ou qualquer tipo de compulsão alimentar, né, está associado a essa mãe controladora, né, porque ela dava comida e uma conotação de que estava dando amor. Isso. E não deixava a criança sentir nem a fome, nem a necessidade. Não, agora eu estou com fome, então eu quero comer. Não, a mãe já... Não, agora é hora de você comer. E dava a comida. Então, tá muito associado também a essa compulsão da ideia, né, dessa necessidade que a mãe, que o outro me alimente com aquilo que eu preciso. Eu estava vendo aqui, a Dani colocou um comentário, por isso que eu sou um doce. Ah, Dani, eu vou te pegar agora, que eu conheço a Dani, eu sei como é que é. Vamos lá. E nós já comentamos sobre isso. As pessoas que têm tendência a comer doce têm uma dificuldade, uma docilidade com elas mesmas. Entendeu? Então a gente tem que observar tudo isso. Temos mais uma perguntinha aqui. Ser independente emocionalmente não é ser egoísta? Olhar primeiro para si mesmo? O egoísmo, ele tem a sua função, né? Quando você prioriza você. Primeiro eu. Se isso faz sentido para mim, eu vou fazer. Mas eu promover algo, fazer algo porque o outro quer, e isso não condiz com a minha índole, com o meu caráter, com o que eu penso sobre a vida, como eu vou agir, né? Isso não é egoísmo. O egoísmo serve para isso, para você reconhecer quem você é e fazer aquilo que faça sentido sem causar nenhum dano físico ou emocional a você. Né, Rosana? Olha, eu diria numa frase: ama teu próximo como você ama a si mesmo. Se Isso. você não amar você, você não tem o que dar para o outro, meu querido. Se preencha do seu próprio amor, porque só assim você pode amar outras pessoas. Isso. Uma coisa que eu havia falado no tema da semana passada, que foi sobre o câncer, né? O que que acontece? É muito vinculado o câncer ser causado, a origem do câncer estar vinculado a tipo de alimento, a produtos que estão externos a você, que em contato com você geram essa célula cancerígena, né? E eu expliquei na semana passada, quando você está em equilíbrio, quando você está íntegro,
Você não vai se permitir se alimentar de coisas que façam dano ao seu equilíbrio, ao seu organismo, que promovam o equilíbrio, né? Você não irá se permitir tomar banho em um mar contaminado, em um rio contaminado, né? Isso é autopromoção, é autocuidado com você, né? Você tem que estar íntegro. Quando você se alimenta, quando você fuma, quando você bebe, quando você usa produtos que são tóxicos a você, não que eles sejam cancerígenos, não. Eles passam a ser alimentos do que você promove ao seu espírito, à sua alma, às suas células. Então, a célula, quando ela se torna cancerígena, ela se torna cancerígena porque o seu campo emocional, vibracional, entrou nesse padrão que promoveu a mutação dessa célula. Aí, quando essa célula ela torna-se mutante e você precisa de energia para alimentar esse padrão de dor, raiva, vingança, ira, ódio, insegurança, baixa autoestima, você vai trazer para dentro de você alimentos que estejam no mesmo padrão. Alimentos que não tenham energia de vida. Alimentos mortos. Se você come vegetal, alimentos orgânicos, são alimentos que têm mais fonte de energia vital. Se você come carne defumada, se você toma álcool, cigarro, toma banho num rio poluído, são padrões de energia que vibram no mesmo padrão que a célula cancerígena. Então, não é o alimento que está externo a você que te promove essas doenças do físico. Você promoveu isso anteriormente, só que como você não mudou o seu padrão vibracional, você atrai e se alimenta e se banha de produtos que estejam no mesmo padrão vibracional da célula cancerígena. Então, não é o externo que lhe causa o câncer, não. Não é o externo que lhe engorda. Não é o externo que lhe causa um AVC, um infarto. É você que faz isso com você e você se entope de gordura para entupir as veias do coração, se entope de açúcar para promover doenças metabólicas. Você quem faz isso com você. Só que como você é dependente emocional do médico, do terapeuta, das pessoas, para falarem, coitadinho de você, você precisa de ajuda e não quer assumir a própria responsabilidade da própria vida, né? Aí você culpa os outros, né? Muitas das vezes a pessoa ela quer culpar o terapeuta, quer culpar o médico dos problemas que ela tem. Mas eu não fiquei boa, eu não emagreci, né? Eu infartei, eu tive AVC, mas você fez o que você tinha que fazer, né? Eles querem que passe a mãozinha na cabeça e digam, coitadinho, né? Gente, vitimismo. Quando você é uma vítima, você não é dono de si. Porque quando você toma posse de si, você deixa de ser a vítima. E deixando de ser a vítima, você assume a responsabilidade pela sua vida, por tudo, pelas suas escolhas, por tudo que você quer ou deixa de querer. Então, gente, vitimismo, sabe o que é? Manipulação. Então, eu sou a coitadinha para conseguir alguma coisa de alguém. Isso é dependência emocional também. Então, eu encontro um mecanismo de manipular o outro para que o outro me dê aquilo que eu acho que mereço. Isso. Aí vamos dar uma ajuda para o pessoal aqui sobre o que a gente pode fazer para estimular as pessoas a entender o que eu tenho que fazer para promover o meu autoconhecimento, a minha independência emocional, né? O legal seria você promover em você mesmo um autoconhecimento, a autovalorização, né? O valorizar-se, né? É importante. Reconhecer a sua individualidade, né? Isso através de técnicas terapêuticas que vão promover isso a você. Se você tem dificuldade com isso, procure um terapeuta. Tem eu, tem a Rosana, tem vários terapeutas. Tem a Daniela, tem o Robson, né? Tem o Daniel, tem o Cris, tem vários terapeutas aqui também que estão na live acompanhando. Nós estamos aqui para ajudar a humanidade e nos ajudar também, né, Rosana? Com certeza. Gente, a gente precisa deixar de ser vítima. A gente precisa assumir a responsabilidade por tudo o que nos acontece. Esse é o primeiro passo para você começar a olhar para você e ver, poxa, eu estou fazendo escolhas ruins, por isso que a minha vida está desse jeito. Então, ao invés de jogar para o outro,
Você volta para você mesmo. Eu estou fazendo escolhas ruins. Porque se minha vida está ruim, é porque minhas escolhas estão ruins. Então, eu preciso mudar as escolhas que eu faço para que a minha vida mude. E lembrando, não é se eu mudar hoje, amanhã eu já colho o resultado da minha mudança de hoje. Eu ainda vou passar um tempo colhendo os abacaxis que eu plantei antes. Né? Depois que acabar aquela safra de abacaxi que eu plantei, aí sim eu vou começar a colher os morangos. Isso aí. É importante quando você toma consciência da sua individualidade, seja através de terapia, seja qual terapia for, seja através do reiki, seja através da meditação, seja através da constelação, né, da psicanálise, da comportamental, do círculo da vida, que tem aqui no Instituto, né, da constelação feita pela Rosana, isso facilita você ter acesso e autoconhecimento e identificar as criaturas, né, no sistema familiar, no círculo da vida, que interferem, que você dá muito peso, muito valor, né? E que essas criaturas têm um peso muito grande, assim como as crenças que nós carregamos, né, Rosana? Nossa, as nossas crenças nos limitam tanto que muitas vezes a gente adoece porque acredita naquilo, né? A gente tem um exemplo aí do que está acontecendo. Tem gente adoecendo simplesmente porque acredita que vai adoecer. Isso. É. Então, você nem precisava estar adoecido. Mas você acredita tanto que aquilo vai te derrubar, que você cai. Não tem como. Isso mesmo. Você É o cria. padrão, né? Você acredita tanto, você vibra naquilo que acaba acontecendo, né? Então, pessoal, nós vamos encerrar por agora, agradecendo a presença da Rosana. Foi ótimo estar com você, Rosana. A Rosana, na verdade, está aqui do meu lado, está na salinha do lado, cada um na sua sala com live. Cada Então, um na sua sala. isso, foi ótimo. Agradeço a presença de todos, foi ótimo estar com todos aqui e até a próxima quarta-feira. Tá? Um abração, um beijão a todos e excelente semana. Tchau. Tchau, gente. Obrigada.